Tá? Um detalhe também muito importante no início da estruturação do escritório, e é importante você ter isso em mente, que você precisa ter um bom layout da sua logo e do seu papel timbrado. Por que isso? Porque, via de regra, quando você vai no presídio, você não pode deixar o cartãozinho lá. Pelo menos aqui no estado de São Paulo, eles não permitem. Tiagão voltou. Aqui no estado de São Paulo, eles não permitem que você deixe o cartão com o cliente. Olha, leva meu cartão lá para dentro. E pega também ruim, pega com uma maneira de uma prospecção ali, meio que indireta. Não fica muito legal. Mas tem algo que de muito valor que deve ser feito, que é você ter um bom layout, você ter uma logo bonita, você ter um papel timbrado que chame a atenção. Por quê? Porque embaixo do seu papel timbrado vai estar ali o nome do seu escritório, vai estar ali o seu endereço, vai estar o e-mail, vai estar o telefone. E o que você faz como estrutura de escritório? Você fez a defesa, você vai imprimir a defesa e vai levar ao presídio essa defesa para o cliente. E aí vai entregar. Todo presídio tem aquele que entende tudo de direito. Ele vai ler a sua defesa. Aquele que faz, né, não deve chegar muito lá na defensoria, Rodrigo, a cartinha para o juiz, né, a missiva que eles falam, mandei uma missiva, o habeas corpus feito à mão. Então, quando você leva, você tem... Estou iniciando hoje, eu tenho 10 clientes. Antes de você ter os 10 clientes, você precisa ter uma logo, você precisa ter um papel timbrado, você precisa ter ali um rodapé que tenha claro ali seu número de telefone, seu e-mail, seu contato, porque na visita eles vão passar isso para os familiares e aquela defesa sua, muito bem elaborada, muito bem feita, ela vai ser lida por outros acusados. Por exemplo, ontem eu fiz uma visita no presídio. Eu levei os memoriais dos 5 advogados. Eu não levei só o meu. Falei, olha, estou levando aqui, está aqui os memoriais, eu quero que vocês leiam como que a gente abordou o processo. Por quê? Porque ele tem ali um parâmetro de como foi abordada a defesa, mas que principalmente seu contato está ali, seus dados estão ali, e tem aquela pessoa que se lê tudo, entende tudo e vai falar. E vem muito cliente dessa forma. Então, estou estruturando eu quero dar essa dica aqui para o iniciante, né, atendendo a provocação aqui do Thiago, né, que antes de você pensar na grande operação, você precisa ter o cliente. E cliente traz cliente. E cliente pequeno traz muitas grandes operações. Muitas grandes operações. Porque ele está satisfeitíssimo com o seu trabalho. Ele vai falar, olha, tem um advogado aqui que é muito bom. Ele me atende, ele traz as defesas, olha aqui o nível. E aí você pode ali, daquela forma ali, fazer uma prospecção e entender um pouco do que é o seu escritório. Augusto, tem uma sacada que eu já vi alguns advogados, tá? Eu atuo muito pouco na execução de pena. Para falar a verdade, deve ter pouquíssimos processos no escritório de execução de pena, mas eu tenho colegas que atuam na execução de pena diretamente. E isso que você está falando faz muito sentido, porque já me relataram, ou seja, mais de um criminalista da execução penal já me relatou, que existem alguns clientes que eles acompanham toda a execução de pena da pessoa sem receber nada financeiramente. Como que é a forma que o cliente acaba dando a contraprestação pelo serviço do advogado? É indicando clientes. E aí o advogado, inclusive, que me contou isso, ainda cobrava do cliente. Falava, poxa, esse mês você não me indicou ninguém. Poxa, esse mês nem atendimentos aí para pessoas de indicação sua eu não atendi. Né? Então, no final das contas, eu acho que nada impede. Né? Eu até quero que o Thiago dê um pitaco aí sobre essa conduta, se há um impedimento ético com relação a isso. O advogado, né, de alguma maneira, poder ter alguém que não funcionando como um captador, alguém que propagasse, ó, me atende bem, conseguiu tal requisito. Quem que é seu advogado? É fulano de tal. Falando desta forma assim, João, até não vejo como uma captação, né, de cliente. Pode ser uma contraprestação do fato de ele estar cuidando da defesa desse cliente gratuitamente, mas, né, para o começo da advocacia, onde você tem ali casos pro bono, eu sempre falo, né, é um ônus que você tem que assumir. Foi um ônus que eu paguei, né, de pegar alguns casos pro bônus, de pegar muitos processos ali no valor da tabela, parceladinho o valor da tabela no começo da advocacia, para você fazer o teu nome, para você ser conhecido. Né? E o Guto falou algo muito importante. Clientes pequenos, às vezes, trazem grandes operações. Eu tive um cliente que chegou aqui no escritório por um caso de embriaguez ao volante, 306 do CTB, caso simplíssimo, caso que qualquer pessoa está sujeito aí a ser algum dia réu num processo desse.
E no decorrer desse processo, este cliente se tornou objeto de uma grande operação. Eu comecei advogando para ele e acabei advogando para 4 réus nessa grande operação, todos por indicação dele. No primeiro momento eu peguei ele e depois os outros foram percebendo o meu trabalho e comparando aos trabalhos dos outros advogados e acabaram me contratando. Então, um trabalho bem feito é o que traz para você novos clientes. E aí, faz parte disso que a gente está falando, um trabalho bem feito, a gestão, a organização do escritório, que é algo que eu quero que o Augusto fale um pouquinho mais, né, sobre estratégia de defesa, sobre essa gestão, sobre essa questão de organização. Ele já deu uma dica muito importante, que é essa questão de reservar para toda sexta-feira do ano, para toda sexta-feira da semana, a última sexta do mês, o atendimento a todos os clientes, para que você possa ali, né, mostrar para os outros clientes, para as outras pessoas que estão presas eventualmente no estabelecimento prisional, que você é um advogado que pode ter vários clientes, mas está ali ao menos uma vez por mês atendendo seus clientes, levando informação sobre o processo, peça as expedições que foram feitas e etc. Além disso, Augusto, o que mais você pode falar para a gente sobre organização e sobre gestão aqui, que é importante, que é um insight para a galera? Rodrigo, Thiago, fala. só antes de eu passar para o Augusto aí, que ele falou duas coisas que foram muito importantes, assim, na minha visão, e o João também comentou uma ali. Vou falar do João primeiro, depois eu passo para o do Augusto, que eu achei que foi fantástico, assim, às vezes a gente não pega, né, exatamente ali aquele trechinho, aquele detalhe. A do João foi que ele falou dessa forma de captação. Eu acho que você não precisa deixar isso tão evidente, tão claro, falando para o cliente, olha, você me indica cobrar dele um relatório mensal, mas pode ser o seguinte, você tem várias possibilidades de dar um bônus para o seu cliente, falar para ele, olha, isso aqui, esse pedido de liberdade, esse pedido aqui, normalmente seria pago. Eu cobraria X para fazer esse pedido aqui. Agora, eu vou fazer ele para você e se você puder, você me indica aí para outras pessoas, já que você está aí dentro. Enfim, acho que é uma maneira mais sutil. E que o Augusto falou de uma coisa muito interessante que a gente falou em outra live também, que foi o custo de aquisição de cliente, que normalmente no empresarial chama CAC. Para a gente o CAC tem um outro sentido, que seria a certidão de antecedente criminal, mas quando você fala no meio empresarial, o CAC seria o custo de aquisição do cliente. E acho que isso impacta muito, né, numa grande operação. Às vezes a pessoa não pensa o tempo, o tanto de páginas que vai ter, o tanto de horas que ele vai ter que ouvir de áudio, vai ter que disponibilizar em cima daquele processo. E às vezes o preço que ele passa no final, se não foi algo voltado para a imagem dele, para conseguir uma repercussão, ele vai gastar muito tempo em cima de um processo que talvez não compensou o valor que ele cobrou. Então, só para a gente poder depois voltar nesse ponto, Augusto. Mas vamos lá, vamos falar desse ponto que o Thiago falou aí. Não, Rodrigo, vou até deixar meu outro ponto para depois. Guto, você tem alguma forma que você calcula isso? Você tem alguma formulazinha como você calcula? E se você tem, você pode compartilhar isso com a galera? Como que você calcula o preço de um processo no teu escritório, eventualmente? Eu vou explicar isso, inclusive, como que foi uma negociação essa semana. A gente teve um colega, advogado, nos procurou, estava sendo processado, em dois processos. E aí, quando eu li aqueles 2 primeiros processos, eu olhei aqui e falei, olha, eu acho que tem uma grande probabilidade da gente conseguir o trancamento desse inquérito por meio de habeas corpus. E fiz a precificação ali do valor. A gente leva em conta a capacidade financeira do cliente, o trabalho do cliente e quanto que vai onerar, isso é o que eu mais levo em conta, quanto que vai onerar da equipe. Por quê? Porque um processo de uma grande operação, por exemplo, você vai onerar muito a equipe em análise de vários pontos. Eu vou ter que pegar uma pessoa para olhar só a interceptação telefônica. Eu vou ter que pegar outro para olhar toda a parte de cautelares. Se tem patrimônio apreendido, toda a parte de patrimônio. E ainda, o que é mais importante para ele na visão dele, mas às vezes não é só isso, que é a defesa em si, se ele vai ser condenado, se ele vai ser absolvido, se ele vai ser preso ou não. Então, assim, não tem uma fórmula mágica, mas a gente leva muito em conta isso, a quantidade, a complexidade, a quantidade de folhas, a complexidade da causa, a possibilidade de a gente ter o êxito, e a gente trabalha muito também com essa possibilidade de, ao final, o êxito. Mas nesse caso desse advogado, quando nos contratou, a gente não colocou uma cláusula de êxito. E a gente entrou com o primeiro habeas corpus, trancou. Com o segundo, já conseguimos eliminar para suspender o andamento da ação penal, trancou e finalizou. E na cabeça dele, falou, olha, você me cobrou um valor que eu adorei, que encerrou o processo, mas para você foi uma puta vantagem. E agora veio 3 novas denúncias. Só que as 3 novas denúncias que vieram agora são muito mais complexas,
Provavelmente a gente não vai conseguir o trancamento. Até troquei uma ideia com o Thiago sobre isso essa semana. E além disso, veio medidas cautelares que impedem o exercício da profissão, suspender o direito dele de advogar. E aí ele falou, olha, então vai ser aquela mesma coisa lá. Eu falei, não tem como. Ah, mas da outra vez você teve a vantagem, você encerrou ali com o habeas corpus. Eu falei, olha, nesse aqui a gente vai demandar, não só, na época também a gente calculava muito isso, o despacho presencial, tá? Isso eu sempre deixo por fora. Custos de xerox, né, que agora tem muito pouco por conta do processo digital, diligências no tribunal, despacho com o desembargador, despacho com o ministro presenciais, eu deixo isso sempre uma cláusula separada no contrato. Isso não, senão ele leva uma grande fatia dos honorários e às vezes torna inviável o contrato. Então é importante entender isso. Nessa precificação, você não vai ter uma fórmula mágica, é sempre ali uma negociação consigo próprio, quanto que eu cobro, quanto que eu não cobro, mas uma coisa que você tem que tomar muito cuidado é colocar para dentro um processo simplesmente por colocar ou por querer ajudar, ou você já faz o pro bono, falou, esse aqui é uma causa pro bono, esse aqui eu quero ajudar, esse aqui eu vou fazer, ou esse aqui vai me trazer uma repercussão muito boa, eu vou trabalhar nesse processo, ou você calcula bem, porque senão acaba prejudicando. Hoje eu tinha uma audiência aqui, o processo de 2012 se perpetuou aí esse processo, e até hoje está aqui, já tá... E aí quando você tem contratados, e isso é importante a gente falar depois, os parceiros ou os advogados do escritório por porcentagem em processo, aí complica mais ainda, porque você pagou a porcentagem quando o caso entrou, depois o advogado saiu, você vai ter que colocar outro para trabalhar, então acaba onerando ainda mais. Então é importante também a gente pensar um pouquinho sobre isso daí. Guto, deixa eu até aproveitar aqui para responder uma pergunta que está aqui, para mim é a última, do Felipe Andrade. Tiago, Augusto, João, vocês cobram consulta? Vou falar por mim, vou falar o que eu penso. Isso é uma pergunta que eu recebo sempre. Vou falar o que eu penso. Quero ouvir depois o João e o Augusto sobre isso. E até o Rodrigo, qual que é a opinião dele, mesmo ele sendo defensor público, mas que ele opine depois sobre o que a gente opinou. Bom, eu acho o seguinte, tá? Eu atualmente, Thiago, acho que quem cobra consulta é médico, tá? E por que o médico cobra consulta? Porque o médico faz só a consulta. O médico faz só a consulta, tá? Por isso que ele cobra a consulta. Por isso que ele cobra a consulta. Eu, como advogado, não cobro consulta, eu faço atendimento. A partir do momento que você começa a cobrar consulta, principalmente eu hoje em dia, o Augusto hoje em dia, o João hoje em dia, em onde estamos na advocacia, se eu começar a cobrar consulta, pode ter certeza que vai me aparecer várias consultas que são de pessoas que estão vindo fazer a consulta para pegar algo que eu passo na consulta e levarem para outro advogado que cobra um valor mais barato do que eu cobro, tá? Então, eu não faço consulta, eu marco atendimentos. Eu não cobro para estudar o caso de ninguém, para estudar o processo, para sentar e conversar com um pretenso cliente sobre isso. É óbvio que antes disso, para a pessoa hoje chegar no escritório, marcar uma reunião comigo, sentar e conversar sobre um caso, eu faço uma triagem para ver se é uma pessoa que eventualmente tem a possibilidade de me contratar ou não, e etc. Tá? Eu faço consulta, ou consultoria, daí seria assim, para advogados que me procuram para a resolução de algum tema, para pedir como se fosse um parecer, uma opinião, uma consultoria em algum caso. Aí sim, seria uma consulta. Ou para algum cliente que já me procura pensando nisso. Tiago, eu quero fazer uma consulta com você, eu quero tirar uma dúvida jurídica. Eu não tenho um processo, eu não respondo a uma investigação, nada disso. Eu quero tirar uma dúvida jurídica. Agora, alguém que está sendo investigado, alguém que foi denunciado em algum processo que me procura, eu não faço consulta, eu não cobro pela consulta. Eu faço o atendimento pensando em fazer o atendimento e fechar aquele cliente. João e Augusto, me dizem aí. Vamos lá, Thiago, eu penso que não se fica rico cobrando consulta. Começa por aí. Nunca vi um cara que ele faz consulta, o ramo dele é fazer consulta, ele ficou rico, né? E a gente trabalha para ganhar dinheiro. Eu sempre falo isso no Criminal na Prática. A ideia é que a gente tenha a nossa construção profissional para que a gente consiga oferir renda e conseguir ser remunerado pelo nosso trabalho, que cada vez vai ser um trabalho de mais excelência. Quando a pessoa me procura no escritório, eu já disse isso algumas vezes também, ela me procura não para saber o meu preço, se eu cobro mais caro ou mais barato que outra pessoa. Ela me procura querendo saber se ela dá conta de me pagar.
E às vezes o valor da consulta pode ser só um negócio para afastar curiosos. Como o Thiago muito bem disse, quando o cliente me chega, a primeira coisa que eu faço é uma triagem. Eu verifico, primeira coisa, antes de honorário, antes de verificar o potencial econômico do cliente, eu verifico viabilidade do caso. Eu verifico se o meu estilo de sustentação no júri é compatível com aquele caso e se eu aceitaria aquele caso independente do honorário que for. Começa por aí, porque não é todo o processo que eu aceito fazer a defesa. Aí, beleza. Esse é um processo que eu acho que eu vou poder desempenhar um bom trabalho no processo, estou vendo possíveis teses. Olha só que interessante. Eu faço uma pequena análise, pelo menos das peças principais. Denúncia, pronúncia, laudos e ali o que tem de mais importante, o relatório do inquérito e tal. Para quê? Porque no primeiro momento, quando a pessoa senta no meu escritório, é porque eu já entendi que ela tem potencial econômico de me contratar, que ela é uma pessoa que de fato me quer na defesa dela, não é um curioso que está querendo só saber qual tese que eu sustentaria no caso. E aí eu digo para o cliente, né? Olha, para quem é meu cliente, quando você assina o contrato, eu não te cobro nada. Até porque você vai me ligar inúmeras vezes e vai funcionar muito mais, de forma muito mais pessoal e direta do que uma própria consulta que você está aqui comigo. A gente vai conversar muitas vezes. Então, eu não te cobro consulta desde que você esteja aqui no meu escritório na condição de cliente. Né? E aí, quando eu vejo que a pessoa, existe a possibilidade dele ser um curioso, né? Então eu falo, olha, o valor da consulta é tanto, mas se você for meu cliente, não se cobra consulta, não se cobra nada. Senta aqui no meu escritório. Na maioria esmagadora das vezes, não é assim que faz. Analisei o caso, a pessoa sentou no meu escritório, verifiquei que ele é um cliente em potencial, para além de atendê-lo, eu já trago soluções. Quem já foi meu cliente, quem já sentou no meu escritório, já fechou um contrato comigo, sabe que no momento ali da nossa primeira reunião, eu já trago, sem cobrar nada da pessoa, uma leitura do caso dela, inclusive com possíveis teses defensivas. Aí diferencia-se. Se ele fez pesquisa em outros advogados, o outro advogado só jogou um valor nele lá e falou, aceita se quiser. Eu não. Eu apresento já propostas, ele começa a comparar, fala, peraí, esse advogado não recebeu nada e já estudou no processo, já sabe do que se trata, já sabe de nome de testemunhas, já tem possíveis teses, conhece o procedimento. Você vê que fica muito mais facilitado a contratação. E aí a gente cria aquela diferença, né? O que é mais importante nesse primeiro contato? É cobrar a consulta ou é conseguir fechar um bom contrato? Então essa é a forma com que eu encaro consulta. E onde está o momento da consulta? No primeiro encontro, que é geralmente onde vai ser firmado um contrato. Então, às vezes, o advogado, cobrando consulta, ele cria um obstáculo à contratação. Eu vou simplificar. Pego o que o Thiago falou, pego o que o João falou, assino embaixo, publico, registro em cartório e segue o jogo. E aí eu vou dizer, ano passado eu cobrei uma consulta e esse ano eu cobrei uma consulta, que foi ontem, inclusive. Foi ontem. Um rapaz que era menor de idade, ficou internado por esse crime, saiu e agora ele falou que apareceu um vídeo e os maiores vão ser levados ao plenário de júri e ele queria que eu desse uma olhada, desse uma analisada. Eu falei, amigo, eu até consigo te atender, te escutar, mas eu vou te cobrar uma consulta para poder dar uma... acho que ele quer mais umas opiniões jurídicas do que pode ser feito do que efetivamente um contrato com o escritório. E a outra do ano passado, que foi a única consulta que eu cobrei, foi um cliente que veio com um processo de 6.000 páginas, já em recurso especial, né, no STJ, assim, não teria como parar para ler aquele processo. Eu falei, olha, eu estimo aqui uns honorários mais ou menos nesse valor, né, se for para pegar o seu processo, mas aqui eu te cobro R$5.000 para fazer essa leitura e de entregar um parecer escrito que vai servir ou para você fechar comigo ou para você fechar com qualquer outro, para fazer essa leitura, para fazer essa análise do processo. Foi as 2 vezes que eu cobrei o ano passado, um ano passado esse ano, que fecharam, mas de fato eu não cobro consulta. E eu vou dar até uma dica aqui de como que eu faço o atendimento, pegando já o que o João falou ali, de além de trazer possibilidades, algo que eu pensei, porque que causa um efeito muito impactante. Eu tenho aqui no escritório separado o servidor, e isso é um ponto importante para você, advogado, que quer trabalhar em grandes operações. Você precisa ter um servidor no seu escritório que possa ter todos os clientes ali. E aí o que é que eu faço? Eu separo por anos, João. Eu separo cada
pastinha por ano. Então eu falo assim, olha, no ano de 2019 eu atendi um caso que era muito parecido com o seu e a gente usou essa solução aqui, ó. E aqui eu abro aqui a tela, vou virar aqui para vocês verem. Aqui na sala de reunião, tá? Eu sento ali e aí eu deixo essa tela aqui, eu atendo na TV. Tudo que eu abro dentro do processo, né? Tudo que eu abro no processo para o cliente ver, ele vai vendo aqui na tela. E aí eu vou fazendo um tour pelo servidor. E aí, por exemplo, se o nome dele é Fernando, eu não vou lá e aperto o F já. Eu começo do A e vou descendo assim, ó, até achar o cliente que eu quero mostrar a pasta. E ele vai olhando, ele vai falando assim, nossa, tudo organizado. E aí eu falo, olha, isso aqui foi nas alegações finais que eu pedi. Aí tá lá a pastinha, alegações finais. Então, como que você estrutura o seu servidor? Já que é para falar de estrutura de escritório, respondendo também a pergunta aqui. Você vai fazer por ano. Por que por ano? Para você saber quantos clientes você trabalhou naquele ano. Além de você ter a planilha, você consegue ali abrir o servidor e falar assim, olha quantos clientes eu atendi esse ano. E o que a gente faz ao final, inclusive? Quando chega no final do ano, a gente pega todos os clientes e a gente vai contando quantos alvarás teve, quantas solturas a gente conseguiu, qual que foi o êxito daquilo. Por isso que a gente tem esse controle de quantos alvarás de soltura tem no ano, tem nas operações e tem tudo isso. E isso causa um efeito halo muito legal no cliente. Porque você entrega tanto, e aí a pergunta imediata é, no final da consulta, do atendimento, doutor, quanto que vai ficar para ver se eu consigo pagar? Velho, quantas vezes eu escutava assim, no início, nossa, doutor, você quer ficar rico das minhas costas, me cobrando um valor desse? Não sei se vocês já escutaram, mas eu já escutei muito isso no início. Nossa, doutor, tá querendo trocar de carro com o meu honorário? E aí a pergunta hoje mudou. Então, você trazer essa, e tá até anotado aqui, na importância aqui da formalização do negócio, e a gente pode entrar também nesse assunto ali depois do CNPJ, da importância de um CNPJ, porque quando você faz isso, você mostra para o cliente que o seu escritório é organizado, que você sabe cada cliente pelo nome, que você sabe cada peça onde está, que você sabe quando você criou a tese e como que foi o caso, e você vai fazendo essas comparações. Ali você consegue fechar um bom contrato. O bom contrato, você não fecha com a possibilidade econômica do cliente só. Pelo contrário, quantos clientes a gente já teve que não tinham uma possibilidade econômica, que chegasse daquele valor de honorário, assim, teria aquele dinheiro, mas fala assim, doutor, eu vou fazer esse investimento. Porque de todo mundo que eu conversei, de todo mundo que eu fui, o senhor se preocupou, antes de me falar valores, me mostrar. E eu acho que acontece muito, quero até deixar essa indagação aqui de forma rápida, não sei se acontece muito com vocês, o cliente sentar na mesa perguntando quanto que é primeiro. Ou quanto que é esse processo? Mas quanto constaria uma defesa dessa? Eu não respondo. Eu falo, eu não sei, eu preciso ver o processo, vem aqui, deixa eu conversar contigo. Eu não falo preço, mas pode me apertar, pode arrancar a unha. Eu não falo. Falo, ó, vem aqui, deixa eu te mostrar o valor, deixa eu entender, deixa eu saber como que aconteceu. Porque quando você está de frente, sentado, já chegou aqui, já tomou um café, já tomou um chocolate, já passou toda uma experiência. E aí quando você vai falar, velho, ele já me deu tanta coisa, eu tô até com vergonha. Basicamente é assim, viu? Tem todo um caminho, né, Guto? Isso que você falou, isso que o Guto falou é muito importante, Rodrigo. Todo esse caminho para você falar do valor, do preço dos seus honorários, né? Sabe algo que eu faço, Guto, e eu tenho certeza que você faz também? É, inclusive, explicar o procedimento para o cliente. Ontem eu atendi um cliente que está chegando no escritório, vindo de outro escritório de advocacia criminal, um bom escritório de advocacia criminal, também aqui em Campo Grande, e ele chegou aqui e a principal reclamação dele era, doutor, eu não entendo o procedimento, eu quero entender o que está acontecendo aqui. Um cliente com formação jurídica, tá? Um cliente com formação jurídica e não pouca formação jurídica. Eu não entendo, mas não é da área. Eu não entendo o procedimento, eu preciso entender o que está acontecendo aqui. Então, depois que eu já tinha explicado para ele todo o caso dele, mostrando que eu tinha estudado, eu expliquei para ele todo o procedimento. Eu clareei o procedimento, o que vai acontecer, o que pode acontecer, o que obrigatoriamente vai acontecer, o que é possível de acontecer. E isso tornou muito claro para ele. Ele falou depois no final, e isso é muito importante, Guto, eu falo isso na minha aula de honorários, ele falou, eu quero que você me faça uma proposta para atuar no caso. Quando parte do cliente, quanto você vai me cobrar? Qual o preço que eu tenho que pagar por isso? E eu sempre deixo essa pergunta para o cliente. Eu nunca falo, eu vou cobrar de honorários aqui, nunca. Tá? Porque eu espremo ele até o final para mostrar que ele não tem mais dúvida, viu, Guto? Eu pergunto, ficou alguma dúvida?
Quando não tem mais nenhuma dúvida sobre o caso, quando não tem mais nenhuma dúvida sobre o procedimento, a dúvida que ainda tem na cabeça do cliente é quanto você vai cobrar para ele. E aí ele te pergunta. E aí quando ele te pergunta, ele já está perguntando porque ele quer pagar, porque ele quer fechar com você. E aí fica muito mais tendencioso, muito mais fácil que ele feche. Ele já está convencido que é você que ele tem que contratar, ele só quer saber quanto que ele vai ter que pagar para se programar para isso. Desculpa, Rodrigo, você? Não, eu só ia falar assim, a advocacia criminal, até o Thiago estava postando isso, eu achei bem interessante. Ela é uma advocacia de boutique. Ela não dá para ser uma advocacia de volume. A não ser que você vai fazer execução, tem alguns nichos que até daria. Mas, enfim, é uma advocacia em que vai se ganhar um valor maior para cada cliente que entra no seu escritório. Quanto mais conhecido, mais renomado, você vai aumentando o valor, vai aumentando a equipe, por aí vai. Então, o que é legal você fazer? Cara, vai num shopping. Lá em São Paulo, eu fui num shopping lá de São Paulo, encontrei até um seguidor lá, inclusive, e eu fui na loja da Louis Vuitton. Cara, eles não deixam você entrar na loja da Louis Vuitton, é muito louco. Se não tem um vendedor para te atender, você tem que ficar sentado fora da loja da Louis Vuitton, esperando o vendedor desocupar para que você possa entrar e um vendedor te atender. Eles não deixam uma pessoa solta lá dentro da loja da Louis Vuitton. É muito louco isso. Por quê? Porque eles querem te dar exclusividade. Quando você entra, a primeira coisa que o cara fala é: o senhor quer? É o tal do double bind. Ele não pergunta se eu vou aceitar. Ele pergunta: você quer uma água ou um café? E aí você fica: não, eu queria um café. O café vai ser um cappuccino, um café expresso, um café normal. Ele já vai te servindo várias coisas. Você já vai pegando ali, você já fica sem graça. Putz, e agora? Peguei o café, ferrou, vou ter que comprar alguma coisa aqui dentro. Mas esse sentimento é normal, mas você vai se sentindo com exclusividade. As pessoas que estão ali dentro, elas querem se sentir assim. E aí você tem que mostrar para o seu cliente, quando eu olho para a advocacia criminal, é isso que você tem que mostrar para o seu cliente. Que, primeiro, o caso dele é grave, que ele precisa de uma solução, ele precisa de alguém bom no caso dele. Por menor que seja, é o que eu explico na violência doméstica. O cara sentou na sua frente e acha que é pouco a violência doméstica, você vai explicar para ele: olha, violência doméstica é o único processo que começa e termina. Não tem como eu fazer um acordo antes. Vai ter uma sentença do juiz, favorável ou contrária. Então você vai sair daqui ou com uma sentença absolutória ou com uma sentença condenatória. Não tem outro jeito. E isso tudo passa por você mostrar isso. É claro que perguntaram aqui: mas o tempo que o Thiago, o Guto passa estudando o processo? Cara, o Thiago e o Guto não vai sentar. O João não vai sentar na frente dele uma pessoa que não tem uma condição de pagar, ou pelo menos próximo de pagar o que eles vão cobrar. Foi aquilo que o Thiago e o João falou. Quando o cara senta no escritório dele, ele já sabe que o valor vai ser maior do que o normalmente cobrado, vai ser mais do que a tabela da OAB. Ele já sabe isso. É o melhor escritório lá de São José, o do Guto. Pô, você sabe que você sentar lá, vai ser. Então não é qualquer pessoa que vai sentar lá, não é o assistido da defensoria que vai estar uma fila para o Guto atender. Não é assim que vai funcionar, não é para ele. Então eu acho que você tem que também entender qual é o ponto que você está, da sua advocacia. Pô, eu quero massa, eu quero atender um monte de gente. Maravilha. Aí vai ser um outro tipo de atendimento, né? Não dá para você ficar servindo cafezinho cada um por um e assim vai. Duas dicas aqui. Ô, Rodrigo, desculpa, Tio. Desculpa, só duas dicas. Uma para o tribunal do júri. Quando eu faço todo esse atendimento e ainda percebo que o cliente ficou naquela dúvida, aí, quando veio a pandemia, o que eu fazia no meu júri? Eu criei um vídeo de humanização dos familiares, trazendo uma mensagem para ele, e falava assim: olha, eu queria que esse plenário estivesse cheio, mas ele não está por conta da pandemia. Sua família está sentindo sua falta. Então a gente fez um vídeo aqui para que você saiba que você não está aqui sozinho. E eu passava esse vídeo no plenário. E toda vez que eu assisto esse vídeo eu choro. Porque é muito... O pessoal, assim, o Lipe, que faz os vídeos aqui no escritório, eu fui assistir, eles produzindo o primeiro vídeo, eu falei: nunca mais eu venho assistir. Porque se envolve tanto ali com a família, com a dor daquele familiar. E aí, quando é plenário do júri, eu tenho medo de atender o cliente. Passei o preço tudo, ele fala assim: doutor, tá bom, eu vou dar uma pensada. Eu falei: só me dá um detalhe agora. Eu vou te passar um vídeo aqui de 9 minutos, eu só vou ali no banheiro e já volto. Assiste aqui para mim. E aí eu saio da sala e coloco esse vídeo. Quando eu volto, está todo mundo chorando e o contrato assina. Por quê? Para ele entender que eu tenho uma preocupação com a dor dele. Essa é uma dica. E quando é empresário, já que é grandes operações, anota aí: você terminou de atender o empresário. O empresário não fechou com você, vai dar uma pensada. Você vai pegar no YouTube, já vai baixar, vai deixar lá salvo. É um vídeo do Abílio Diniz, tem 9 minutos e 30 segundos, escrito assim: a decisão é sua. E põe para assistir, você sai da sala, e quando volta você fala: e aí, qual que é a sua decisão? Você vai ver o efeito que isso dá no fechamento dos contratos. Ô, Augusto, isso tem muito sentido. Desculpa, diga. Não, eu falei, o pessoal anotou o nome do vídeo que o Augusto falou, que é importante.
A decisão é sua, Abílio Diniz. Está lá no YouTube. Só pesquisa isso lá, depois deixa salvo aí. Ô, Augusto, olha que interessante. Teve um momento que eu fui muito criticado por tocar violão no Tribunal do Júri. Algumas pessoas falaram, poxa, qual a pertinência disso, né? E esses que criticam, eles pensam, eles acreditam que a decisão humana ela é tomada só por questões racionais, estritamente racionais. E ali naquele júri, que inclusive teve o réu absolvido, eu achei interessante abordar uma questão mais emocional, uma fala, também é uma forma de comunicação, mas uma comunicação musical, e que eu tenho certeza que influiu na decisão dos jurados, que na minha leitura estavam indecisos. E aí eu quero só pontuar um detalhe. Olha o que o Augusto fez e o que eu fiz no meu júri. A gente utilizou de outros elementos, até mais emocionais, elementos que são mais sensoriais, para influir na tomada de decisão do jurado. Poxa, todo filme que a gente assiste, um filme de Hollywood, tem uma trilha sonora emocionante ao final, que às vezes faz você chorar. Poxa, Hollywood gasta milhões para fazer, tem Oscar de trilha sonora, e você acha que a minha música que eu cantei no júri é uma estratégia errada? Muito pelo contrário. Posso dizer que talvez seja isso que salvou o júri. O atendimento do Augusto pode ser o melhor do mundo. Pode ser o mais racional. No que o Augusto está falando, o que convenceu foi a emoção. Foi a forma não racional, não tecnicista de se abordar uma questão de persuasão, de convencimento, de credibilidade. Então, assim, só render aqui o aplauso para o Augusto por ter essa sensibilidade de argumentar, ainda que não logicamente através de argumentos. Pode ser por questões emocionais e até mesmo elementos visuais que nem saem da boca dele. Ô, João, eu quero puxar aqui o Guto, que o Thiago não deixou fazer no começo. Agora eu quero perguntar, agora o Thiago vai deixar. O Guto falou lá no começo, quero saber se isso foi uma manchete clickbait. Que é aquela manchete só para você clicar no anúncio e assistir o vídeo. O Guto revelou aqui que tem como você ganhar 30% a mais. Vou deixar uns 30, hein? Pra gente ficar tranquilo. Só com estruturação. Como é que funciona isso aí, Guto? Você vai ganhar 30% a mais do seu Ô, Guto, mas deixa antes eu falar outra. Tô brincando, vai. Fala, agora pode falar. Agora é a hora. Você fechou um contrato hoje de 100 mil reais no seu escritório. Abriu o meu escritório. Pensa o cara assim, ó. Abriu o escritório. Montei o escritório, uma mesinha, um ar-condicionado. Não tenho secretária, não tem nada. Eu fui para o presídio. Cheguei na frente do presídio, encontrei uma família de outro estado que o pai tinha atropelado uma pessoa acidente lá do ônibus lá de Itamaraty. Bateu lá, o que aconteceu? Cheguei lá na porta do presídio e falou assim, doutor, eu quero que você me contratar para defender meu pai, que por um acidente de trânsito. Peraí, cortou, Guto. Eu para. Voltou. Eu não tô te ouvindo, não. Não sei se sou só eu. Thiago, voltou, Rodrigo? Agora voltou. Peraí. Voltou. Voltou? Alguém ligou aqui e aí eles perguntaram se eu desejava atender, não consegui falar. Então, onde que parou? Estão me ouvindo? Foi para a porta do presídio, começou a trabalhar, foi para a porta do presídio atender um cliente e tal. Chegou na porta do presídio, fechou um contrato de 100 mil reais. 5 pessoas lá foram vítimas de um homicídio de trânsito e aí você contratou 100 mil reais. Você vem para o seu escritório e aí você fala assim, tem como eu ganhar esse dinheiro valer 30% a mais apenas com a organização? Tem. Antes de você abrir o seu escritório, sabe o que você fez? Você foi lá na OAB e pediu o seu CNPJ. E a OAB falou assim, eu vou te dar 30% a mais de honorário só porque você está pedindo o CNPJ. É isso mesmo. Sabe por quê? Você abriu o CNPJ, você gastou R$1.000, você vai gastar com o contador, com a OAB, aqui no estado de São Paulo, R$1.000 para ter o CNPJ seu. E aí, R$100 mil, né, que você ganhou, você vai pagar só para a Receita Federal R$27 mil para a Receita Federal, R$27.500 só de imposto de renda. Então, os seus 100 mil já não são mais 100 mil, tem 27.500 a menos. Mas como você é um advogado iniciante que se preocupou em procurar a OAB e abrir
uma CNPJ antes, até 180 mil anual, sabe quanto que você vai pagar? 4,5%. 4. Até caiu. O suporte até assustou aqui. Desculpa, amigo. De 27 para 4,5. De 27 para 4,5. Mas isso eu estou pensando no melhor cenário, no cenário de 100 mil. Agora você imagina no cenário de 300 mil reais. 300 mil reais, sabe quanto que você vai pagar de imposto? 10,2. 360 mil reais. De 360 mil reais a 720 mil reais de honorários no ano, você vai pagar 10,2%. Ou seja, de 360 mil, você vai deixar 36 mil. De 100 mil, você está deixando 27,5. Olha a diferença. Sendo que ainda você vai poder ter uma dedução do valor recolhido de 12.420. Então, meu amigo, você vai ter nota. Ninguém, você vai botar a cabeça no travesseiro e vai dormir, porque você não está sonegando. Você está gerando lucro. Seu escritório vai ter um negócio que é sensacional. O cliente vai perguntar assim, doutor, mas como que eu pago isso? Não, você pode fazer o depósito. Em dinheiro tem desconto? Não, você pode fazer Pix, você pode fazer transferência. Do jeito que foi, porque eu vou tirar a nota. Sabe por quê? Porque você vai precisar da nota. Você vai precisar da nota, sabe para quê? Para você ter lá no seu banco um relacionamento com ele e você ter também, por ter CNPJ, uma facilidade no crédito para montar o seu escritório. Você sabia que tem um benefício, não vou falar o banco aqui, né, não está me patrocinando, mas tem um benefício no banco para o jovem advogado que tem CNPJ de 1,2 juros? Então, assim, você vai ter diversos benefícios. E além do mais ainda, Rodrigo, aumentar um pouquinho o valor, valer mais ainda, ele vai comprar um carro e ele vai ter CNPJ. E aí o carro que ele ia pagar 90 mil reais por ter CNPJ vai custar 72 mil reais, porque vai ter o desconto de CNPJ. Então, só com CNPJ, só com estrutura, você vai pegar o seu 100 mil e o seu 100 mil vai valer de 30% a 40% a mais, porque você se estruturou, porque você pensou em andar correto, andar livre, dormir, tirar a nota e deixar. Um dia eu vi um post do João, até repostei, trabalhar tanto e ganhar tanto dinheiro até dizer que você está advogando para o PCC. E aí você lacrou na vida. Exato. E aí, Guto, eu acho que tem até um ponto importante. Só para complementar o que o Guto falou ali, Thiago, tem um ponto bem importante, que é o seguinte. Até ouvi o Gil falando aqui, mas tem que pagar 800 reais de contador por mês, vai ficar salgado para quem está começando, tudo mais. Dá para você negociar esse valor, claro, é uma empresa super simples, é muito simples, inclusive, de você fazer ela lá, não sei se, depende do estado, depende da cidade também, o valor do contador. Eventualmente, Rodrigo, no começo, vou te contar rapidinho, só para intervir aqui, no meu começo eu nem tive contador, abri a pessoa jurídica e nem tinha contador, tá? Eu pagava o meu contador particular para fazer o meu imposto de renda uma vez por ano, porque eu não tinha funcionário registrado, porque eu não tinha livro caixa e porque as notas fiscais eram poucas e eu mesmo emitia. No começo, eu mesmo que emitia, tá? Então, inicialmente, às vezes você paga só os R$1.000 para o contador abrir a empresa e mesmo assim, R$1.000 vai lá, né? Em alguns lugares, ou você parcela, etc. Volta, Rodrigo. Não, isso que eu ia falar, é bem simples você abrir a empresa. Mas o que eu vejo o seu maior risco? Você tem que entender que a maioria dos seus clientes, todos eles estão sendo acusados de cometer um crime. Que um dos principais pensamentos do promotor, principalmente quando você começa a escalar, ir para grandes operações e tudo mais, é reaver o dano que aquela pessoa causou. Você vai trabalhar em crimes financeiros e aí por diante. E aí, como você, advogado, vai declarar aquele valor que você recebeu? Da onde saiu o dinheiro que entrou na sua conta? Se o Ministério Público começa a investigar você, o que na minha visão é errado, não deveria acontecer, mas pode acontecer, como é que você vai comprovar a licitude daquilo que você recebeu se você não emitiu nota? Se você não deu lá, porque como o trabalho normal, você também tem que fazer uma nota, um recibo para a pessoa que comprou ali. Como é que você vai fazer isso se você não tem uma pessoa jurídica? Então, ele vai te dar também uma segurança de você demonstrar da onde você recebeu, como você recebeu, o que foi emitido nota para aquele valor, quanto que entrou na sua conta, quanto que saiu. E hoje em dia é cada vez mais difícil a pessoa pagar em dinheiro, para a pessoa poder pegar o dinheiro, gastar em dinheiro, e isso não ficar registrado em lugar nenhum. Hoje em dia é Pix, vai passar, vai ter um registro disso entrando na sua conta e saindo, né? É muito importante. O Augusto já deve ter visto isso também. Eu já tive alunos, já fui consultado por vários jovens advogados que começavam a advogar e no começo às vezes não tinham nem contrato, né? É muito importante você ter essa organização desde o início.
porque você vai crescer fazendo tudo isso que você aprende aqui com a gente, tudo isso que a gente está falando, e depois que você tiver grande, talvez você não tenha tempo hábil para se organizar dessa forma necessária, e entre esse tempo que você não teve de ser pequeno e de repente ter um boom e crescer para se organizar, você pode acabar sendo alvo de alguma investigação, de alguma operação, por algo que até você não fez, tá? Porque você não tinha essa organização financeira de ter contrato de honorários, de ter pessoa jurídica, de ter nota fiscal emitida e tudo certinho. Vai lá, Augusto. 2 dicas aqui também importantes. Acontece muito e é uma dúvida recorrente. Eu estou contratado para defender o Fernando, mas o Fernando não é que está me pagando. Quem que está... Já estão querendo contratar o Augusto. Liga o microfone que eu acho que te ligaram de novo, aí o microfone desliga. Ou sobe a telinha para cima assim. Cuidado só para não sair. Já foi. Já foi? Foi. Uma dúvida recorrente. Eu estou advogando para uma pessoa, mas quem está pagando é outra. Estou advogando para o caminhoneiro que foi pego com drogas, mas o dinheiro está vindo de outra pessoa que eu nem conheço. Já estão querendo contratar o Augusto aí. Travou novamente aqui. Agora eu tirei o fone e botei aqui no modo... Não. Então você está advogando para uma pessoa e quem está pagando é outro. Como que você faz? Como que você se sente nessa situação? Como que você resolve isso? 2 formas. A primeira, tenha boletos. Cliente que não vai fazer transferência direta para sua conta é boleto. Meu amigo, você faz o boleto e encaminha para o WhatsApp daquela pessoa. E aí, quem vai pagar o boleto não é sua responsabilidade. O boleto está no nome da pessoa que te contratou e você vai entregar o boleto. Então, o boleto está tranquilo. Outra coisa importante também, na hora que você for declarar no imposto, na sua nota fiscal, você tem lá no canto observações. Nesse local de observações, se veio lá 15 piques de R$1.000 para te pagar 15 mil reais, você vai descrever lá observações, pique número tal, número tal, número tal, número tal, número tal, para você não correr o risco de amanhã essa pessoa está sendo investigada por lavagem, como já até aconteceu, era golpe, olha o que já aconteceu, era golpe do Pix e ele precisava pagar o advogado. O advogado veio aqui no escritório todo preocupado. O cliente dele deu o golpe do Pix e passou o Pix dele. Falou, doutor, recebeu os honorários aí? Recebi. E ele não tinha nota, não tinha contrato. Olha o risco. Não tinha nota, não tinha contrato. E recebeu o quê? A visita da polícia, a intimação para dar um depoimento, porque ele recebeu o golpe do Pix. 5 mil reais caiu lá na conta dele. Então, olha o risco disso. Então, é muito importante, primeiro, para você seguir de uma forma mais tranquila, para você não ter que passar por isso lá na frente, mas principalmente por segurança. Toda grande operação hoje, infelizmente, tem advogados presos, advogados investigados, advogados denunciados, e muitas das vezes porque não teve uma preocupação de receber um bem, de fazer uma dação em pagamento, de fazer um contrato, de materializar aquilo. Então, a coisa mais importante que você pode ter no mandado de busca e apreensão na casa do seu cliente é encontrar o seu contrato e aí a polícia olhar, deixa eu ver se esse advogado aqui declarou, e ver lá declarado, pegou o contrato do mandado de busca da casa do cliente e tem as notas fiscais. Um outro ponto que eu acho que não deu tempo para falar, mas que é sobre gestão de equipe, né, que é importante também que a sua equipe também caminhe como você. Que também quando tem um advogado parceiro, e se você tem parceiros numa grande operação, que ele tenha CNPJ. Porque cada um tira nota na seu CNPJ e o cruzamento fica tranquilo e cada um paga a sua alíquota. E já aconteceu comigo. O advogado falou assim, doutor, eu não tenho CNPJ, como que a gente vai fazer? Eu falei, eu vou tirar a nota inteira, vou te pagar a sua parte e você ainda vai ficar obrigado a pagar. Se você vai pagar, eu não sei, mas eu vou ter que tirar a nota inteira, então. Então, você facilita para o parceiro. Se você quer ter parceiros para atuar nas operações, também já estruture o seu escritório nesse sentido, para que esteja tudo legalizado, que você possa caminhar tranquilo, sem ter que se preocupar com isso. Se preocupando com o quê? Com a prospecção, se preocupando com o seu nome, com a autoridade, e que isso seja só uma rotina. O que eu percebo muitas das vezes, e já encerrando, é no sentido do quê? O advogado fica tão preocupado com tudo que faz de errado que não consegue prospectar, que não consegue crescer na carreira.
Então, se isso for uma coisa obrigatória, uma coisa natural, você não perde tempo com isso. Isso roda automaticamente no seu escritório. Contrato de ontem do colega. Mas precisa de nota? Eu falei, meu amigo, precisa, aqui precisa de tudo. Inclusive, ele mandou uma mensagem que no meu contrato de honorários, vou até abrir aqui para mostrar para vocês, no contrato de honorários ele tem uma seguinte cláusula, que ele está aderindo ao manual anticorrupção do escritório. Ele falou, mas seu escritório tem um manual anticorrupção? Eu falei, tem. A gente tem um. E você está aderindo a isso. Você quer, eu te mando o PDF. Já mandei o PDF para ele. Então, quando ele assina o contrato, também tem uma declaração que todos os recursos dele são de fontes lícitas. Entendeu? Então. Ô Augusto, inclusive aí você falou de um ponto, só a última dica final, até para o pessoal. Esses casos de parceria é bem comum que às vezes chegam para mim, Augusto, outros colegas que não têm o escritório tão estruturado com a gente. Eventualmente, o colega não tem CNPJ e não tira nota fiscal. O pagamento vai ter que ser todo na minha conta, né, empresa, pessoa jurídica, eu vou emitir a nota fiscal, a gente vai dividir o imposto da nota fiscal em 2, né, é isso que eu faço, divide o imposto da nota fiscal em 2, e eu repasso para o colega, Augusto, ele vai ter que recolher, azar dele, né, o imposto na pessoa física, mas eu repasso para ele com um recibo de participação em honorários, viu? Isso é bastante importante, esse recibo de participação em honorários que fica anexo na pasta do meu cliente. Para, eventualmente, se esse colega estiver fazendo algo de errado e algum dia perguntarem por que eu transferi esse dinheiro para ele, transferi porque ele tinha participação neste contrato de honorários, então eu tenho um recibo de participação de honorários. Já advoguei para um advogado que transferiu dinheiro para outro colega e depois foi acusado de estar sendo transferindo esse dinheiro para o colega fazer lobby na advocacia criminal para ele, então isso é muito importante também. Ô, Thiago, só falaram ali, quando o Augusto falou do boleto, falaram, mas não pode, o boleto tem uma previsão que não pode, porque seria... acho que é título de um... Qual que foi a expressão que ele usou? O Código de Ética autoriza, tá, Rodrigo? O Código de Ética atualmente autoriza boleto, cartão de crédito, etc. Tá? Você só não pode protestar o boleto, mas autoriza boleto. Era isso que eu ia comentar, só que pode fazer boleto sem problema nenhum. Dá uma olhada lá no artigo 48 e seguintes do Código de Ética atual, que é o Código de Ética de 2015. Desde 2015 é autorizado, só não pode protestar o boleto. Beleza, show de bola. Bom, é isso aí, pessoal. Valeu por mais um Clube Criminal aqui. Grande presença do Dr. Augusto. Quem não segue ele, em cima da cabeça do João, aqui ó, tem uma setinha. Clica, segue todo mundo. Importante você seguir o João, você seguir o Criminal na Prática, seguir o Augusto, seguir o Thiago. Deixa eu até falar aqui qual que é o Instagram do Augusto, para que quem está ouvindo possa ter acesso. É Augusto Mendes Araújo, tá? Você vai procurar, você vai achar. O do Thiago é Thiago Buring. O Criminal na Prática é Criminal na Prática e o João Ricardo Batista. São os 3 Instagrams ali para vocês poderem seguir a partir deste momento aí, tá? Para vocês poderem acompanhar. Esse é o Clube Criminal, acontece sempre às segundas e quartas-feiras. Hoje a gente tem sala secreta para os alunos da comunidade, só para dar um recadinho aqui para vocês. 7 horas em ponto a gente começa aqui para poder conversar com vocês. Gente, obrigado pelo convite mais uma vez. É sempre uma honra vir aqui bater esse papo com os amigos, né? É muito bom mesmo, gosto demais. Estou sempre aqui acompanhando aí o horário do almoço aí, vocês. Parabéns aí pelo Clube Criminal. Realmente, ontem eu estava assistindo, estava brincando com o Gutinho, botei o fone e fiquei escutando a aula sobre abuso de autoridade, né? Falo com o pessoal aqui do escritório, falo, olha, você parar para ler o livro, às vezes, para ler a lei, para ler tudo, você para ali, você não consegue, a pessoa atrapalha, coloca o fone, vai fazer o que você está fazendo, mas assiste as aulas, assiste, porque cresce demais, transforma demais, é a aula que todo mundo paga para estar lá dentro da comunidade, e você pode assistir ao vivo ali, então eu incentivo demais o pessoal aqui do escritório nesse sentido, porque eu acho que cresce demais, transforma, e a gente também, vários insights, várias sacadas que você vai escutando, você fala, nossa, aquele caso, aquela situação, por exemplo, a gente estava com um caso aqui, eu não lembrava, que vocês falaram ontem lá, que quando não tem um inquérito que quando tem um inquérito é dispensável a defesa preliminar. Eu não lembrava. Show de bola, valeu, Augusto. O Augusto estava atento na aula mesmo, porque a gente falou exatamente isso, súmula do STJ, que dispensa a defesa preliminar quando há inquérito policial. E aí, sacada que você que não assistiu a aula ontem, perdeu. Então, se acostume, toda terça, às 20h45, a gente faz uma aula, que é a mesma aula que tem com os nossos alunos. É aula de qualidade, aula com muito contexto técnico, aparato prático para você melhorar a sua advocacia. A gente começou agora o curso de abuso de autoridade. Vamos aí fazer umas 2 ou 3 aulas a mais agora, além dessa primeira aula, para a gente esmiuçar
tudo essa lei. Quero agradecer a cada um de vocês que estiveram aqui presentes e agradecer ao Augusto Mendes, esse gigante, que sempre acrescenta muito conhecimento a nós. Muito obrigado, meu amigo Augusto, por mais uma vez estar conosco aqui no Clube Criminal. Obrigado. Valeu, grande João, valeu, Augusto, valeu, Rodrigo, sensacional. Hoje o replay dessa aula e de todas as outras estão lá disponíveis no Spotify e no YouTube. Fica gravado, você pode acompanhar lá no Spotify, já está lá no YouTube também, rapidinho, no máximo amanhã, já está disponível para vocês. Segunda-feira, no mesmo horário, meio-dia, a gente está aqui esperando vocês. Valeu, Rodrigo, valeu! Gente, um abraço.